Tá na hora de continuar a jornada de onde eu parei, porque ainda tem muita coisa por vir. O dia começou um tanto quanto nublado. O clima tava até que melhorando, mas não tinha muito que eu pudesse fazer. O negócio foi ficar admirando a paisagem e mexer um pouco com os animais de novo. Mas não tinha problema, porque naquele dia eu tinha uma missão. E, assim, foi uma missão um tanto quanto especial. É o que eu tenho pra dizer, assim, sabe? É o mínimo que eu tenho a dizer sobre essa missão. Então, enquanto essa hora não chegava, eu fiquei vendo gato brigar, alimentei as galinhas, apreciei a vista do céu que, por mais cinzento, ainda tinha alguns pontinhos azuis e, bom, como qualquer artista, eu tava apreciando e gostando muito. Depois disso, eu continuei vendo briga de gato e olhando eles brincar no meio do quintal, né? E por fim, apreciando o céu novamente. Porque, né, belezas como essas têm que ser apreciadas. E o dia tava começando a ficar gostoso, né? Mas tava na hora de voltar pro assunto. Minha avó me passou uma localização e lá tinha uma encomenda me esperando. Sem dúvidas, essa foi uma das melhores surpresas da minha viagem. E esse carinha era a encomenda que eu fui buscar. Coisinha mais linda. Só que eu tinha que voltar logo pra casa, porque essa surpresa não era só pra mim. Para contextualizar, essa era uma surpresa feita e planejada por mim, pela minha avó e principalmente pela minha tia, para presentear meu avô que há pouco tempo tinha perdido a cachorra, não por morte, e sim porque eles não comportavam cuidar dela, porque ela já era muito grande e eles muito velhinhos para conseguir cuidar dela. Então minha tia acabou preparando essa surpresa para ele. E foi demais. Evo, Fiquem aí com falaram que a chegou reação um negócio dele. aqui pro senhor. Aqui, ó. Deixa o senhor ver. E falaram pra gravar quando o senhor vir. E aí, olha que bonitinho. Tá dormindo, vô. Veio dormindo. Quem trouxe? Eu. Aonde? De algum lugar, vô. O que você achou? O bichinho tá até sem reação, olha. Pega ele, vô. Pode pegar. Foi a André, né? É, ela que arquitetou o plano. É um pincher. É um pincherzinho. É? Uhum. E aí, o que você achou? Ela deu minha cachorra. É, aí tá presenteando de volta. Aí ela com raiva dela. Aqui, ó, que bonitinho. Ganhar um presente de aniversário. É. Feliz aniversário atrasado, velhinho. Ai, que bonitinho. Pode pegar.
O bichinho acabou de dormir. Não, Peter. Não. É um Machinho. É, e é macho ainda. Ele tá com sono. Tadinho, o bicho é todo Vai lá, manhãozinho. seu dono. Agora você escolhe o nome. É. E aí? Johnny. Vai por Johnny É de por novo? É Johnny II, Johnny Jr. Vai por Johnny? Ai, que bonitinho, bicho. Vou mandar pra ti a reação. Tá dormindo. E agora não tem No final das contas, o nome do cachorrinho acabou ficando como Neguinho. Demorou um pouquinho pra escolher e meu avô realmente se sentir confortável com o nome e sentir que aquele era o nome do cachorrinho. Mas hoje, inclusive, o Neguinho tá gigante. Ele cresceu bastante e, cara, é demais. Mas acabou mais um dia e agora eu tava indo pro próximo. Dessa vez, meu bom dia foi diferente. Foi com esse maluquinho aqui em cima de mim. E só pela maneira como o dia começou, já deu pra ver que ele ia ser um bom dia. E ele foi. Bem diferente dos outros. Como eu e minha avó já estávamos cansados dessa monotonia de só ficar em casa, a gente decidiu sair. Mesmo com o dia cinza e mesmo com a garoa, a gente resolveu dar um passeio. E dessa vez resolvemos ir pro centro da cidade, pro centro de Mongaguá. Barefoot shadows on coral sand. You hum in Portuguese. I reach for your hand. Trade winds sigh with the tropical spin. You kiss me slow with the Hawaiian twist. Mango. Chegando no centro, eu já captei alguns vídeos do rio que tem por lá que deságua no mar. Por mais que o dia tivesse cinza, foi interessante. Mas o que de fato me cativou em gravar nesse dia cinza foi o mar. Que de fato foi algo que eu nem esperava. Após visitar a praia, passamos em frente à prefeitura. E depois, pensamos em visitar a Santa, que infelizmente não rolou. Por conta da chuva e da garoa, a escadaria estava molhada e como é de madeira, não foi dessa vez.
Depois dessa expedição toda, enfim, era hora de voltar pra casa. E, bom, tinha alguém esperando pela gente lá. Alguém bem fofinho, diga-se de passagem. E tá aí, pra finalizar o dia, o neguinho tentando acabar com meu chinelo. Nem tamanho essa coisa tem e tá aí, ó, tentando devorar o negócio que é maior que ele. Ai, melhor forma de terminar o dia. E como sempre, mais um dia finalizado com sucesso. Bora pro próximo. Pra minha felicidade, finalmente, o sol tinha saído. Um dia ensolarado, depois de tanta chuva e garoa e nuvens cinzas ocupando o céu. E é lógico que minha avó não perdeu tempo e já falou pra gente cair com o pé na estrada, porque esse ia ser meu último dia ali e eu tinha que aproveitar ao máximo. Sem perder tempo e numa longa caminhada, seguimos rumo à praia, porque eu tava louco pra ver o mar. E como o dia tava lindo, essa era uma ótima oportunidade. E é claro que eu não ia perder essa chance. Noche caliente en La Habana, se oye la risa en el malecón. Huele a ron, huele a verano, la luna baila en cada balcón. ¡Hey! Camisa abierta, piel sudada, la risa trae sabor a mar. Un pasito, vuelta apretada y el corazón quiere cantar. Fiesta de verano en Cuba, bajo el sol del Caribe, mi amor. Sabor tropical que te nubla, mueve la cintura, pierde el control. Fiesta de verano en Cuba, La Habana entera ardiendo de calor. Que suene en la calle, que suba, que se quede en tu recuerdo este sabor. Este sabor. Niña morena, risa clara, me dice ven, aprende a gozar. Entre palmeras y guitarras se hace pequeño todo lo demás. Fiesta de verano en Cuba, bajo el sol del Caribe, mi amor. Sabor tropical que te nubla, mueve la cintura, pierde el control. Fiesta de verano en Cuba, La Habana entera ardiendo de calor. Que suene en la calle, que suba, que se quede en tu recuerdo este sabor. Bailador, bailador, oh, oh, oh. Gira la noche, nadie se sienta. La vida es una y se va. Canta conmigo, rompe la puerta, que el ritmo no quiere parar. Fiesta de verano en Cuba, bajo el sol del Caribe, mi amor. Sabor tropical que te nubla, mueve la cintura, pierde el control. Fiesta de verano en Cuba, La Habana entera ardiendo de calor. Que suene en la calle, que suba, que se quede en tu recuerdo este sabor. Cuba, mi amor. Lo, 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 lo. Demos uma passeada pela beira da praia, apreciando o mar, as aves, o sol e esse dia lindo e maravilhoso. Também passamos por um ponto turístico ali da região, que é a plataforma de pesca. E olha, é muito legal sempre revisitar esses lugares que eu passei nas minhas férias de infância. E é divertido, ainda mais, fazer isso junto da minha avó, que é de fato uma pessoa muito importante pra mim. E é graças a ela que eu pude ter esses dias incríveis. Nossos planos para esse dia era ficar o dia todo na praia. E foi o que fizemos. Demos uma passeada na plataforma, passamos pelos quiosques. E era hora de voltar pro ponto onde a gente sempre fica,
para poder aproveitar melhor esse dia. E foi o que a gente fez. Voltamos pela faixa de areia e eu me diverti bastante. Ali perto mora uma tia minha, tia-avó, irmã da minha avó, né? E ela mora num apartamento. E esse apartamento, no último andar, você tem uma ótima vista da praia, da cidade e das montanhas. E olha, a visão que eu tive é linda, muito linda. Depois de algumas filmagens e muita diversão na praia, era hora de voltar pra casa, porque eu tinha que arrumar as minhas coisas, porque logo mais eu teria que ir pegar meu ônibus. Porque, querendo ou não, toda jornada que é boa, uma hora acaba. E, infelizmente, a vida é assim. Sempre chega a hora de dar adeus. Mas guardar na memória as lembranças boas do que passei, do que vivi, e foi ótimo. Então, vamos voltar pra casa. Cheguei, almocei e apreciei esse fim de tarde de um dia tão lindo e maravilhoso que eu pude, como eu disse, aproveitar ao máximo. Bom, eu me despedi dos animais, brinquei um pouco mais com o neguinho, conversei com meus avós e arrumei as minhas coisas. Porque, querendo ou não, era hora de voltar pra casa. E logo mais, como eu disse, eu tinha que pegar meu ônibus. Porque a viagem pra casa ainda ia ser um pouquinho longa. Peguei o Uber e minha avó me acompanhou até a rodoviária, porque ela queria me acompanhar nesses últimos minutos, sabe? Ficar um pouquinho mais perto enquanto a hora ainda não chegava. E foi ótimo. Eu amei a presença dela e foi acolhedor, porque acho que eu tava precisando mesmo da presença dela, mesmo nesses últimos minutos. Porque ela esteve junto comigo na viagem toda. E enfim chegou a hora da minha partida. Bora pra casa.
depois de uma longa viagem de ônibus, eu já estava em São Bernardo. E eu não perdi tempo, eu já logo chamei um Uber porque eu precisava ir para casa descansar. Querendo ou não, ficar horas sentado dentro de um ônibus dá uma cansada. E foi bom rever, né, a paisagem da minha cidade. Por mais que tivesse a noite, foi bom. É como um reencontro. E já tava na hora, né? Tendo chego em casa, eu admirei um pouco o céu. Porque também tinha acabado a energia. Mas ainda assim o céu tava lindo e as estrelas reluzentes. Então tava na hora de dormir pra digerir toda essa viagem e descansar um pouco também. Enfim, a viagem acabou. E o vídeo também. E eu tenho muito a agradecer a quem participou e quem também assistiu. Você, espectador, agradeço muito se você chegou até aqui, porque essa foi uma jornada incrível e eu sou muito grato por poder compartilhar ela com vocês. Bom, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.